Olha o que eu falei para vocês no último vídeo, hein? Essa questão da conversa do Toffoli com o Vorcaro é muito pior do que meramente um caso de suspeição. Aqui, a PF está citando indícios de crimes cometidos por magistrados ao entregar ao STF relatório sobre o celular do Vorcaro. Ou seja, há indícios de crimes. Sim, tudo leva a crer que o Toffoli, no mínimo, fez obstrução de justiça, ou seja, tentou segurar o caso do Vorcaro porque é amigo do Vorcaro, né? E o Alexandre de Moraes pode estar nessa também, com certeza, porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes tentou convencer o Banco Central a evitar a liquidação do Banco Master, ou seja, a situação é catastrófica para o Toffoli nesse momento. Do jeito que as coisas estão, a gente não está mais falando de impeachment do Toffoli, ou de suspeição do Toffoli, ou de afastamento do Toffoli, a gente está falando de prisão do Toffoli. A situação é realmente muito grave. Vamos ver aqui os indícios que tem aqui. Ó. Parece que tem convites, ligações e pagamentos. Né? O dossiê da PF detalha as conexões entre Toffoli e Vorcaro. O Toffoli teria confirmado para uma pessoa dentro do TSE que era o dono do tal do resort lá do Paraná e coisa e tal, e teria chorado. Ai, que é muito triste. Aliás, lembra que o próprio Alexandre de Moraes falou que é um absurdo, porque o juiz deveria poder ser dono de um resort, por que não? E não sei o que lá. Então, eles estão reclamando porque pegaram o Toffoli, meu amigo, pegaram o Toffoli. O Toffoli é sócio do Taiaiá. E, de novo, ele ser sócio de um resort não deveria ser um problema muito grande se ele não participa da administração desse resort. O problema dessa história é que o resort, a gente sabe, recebeu o dinheiro do Vorcaro. É exatamente aqui. O Toffoli admite a colegas do STF que é sócio da empresa que vendeu o resort a fundo ligado a Vorcaro. Vorcaro teria relatado o pagamento de 20 milhões à empresa de Toffoli. Então, meu amigo, aí, esse aqui é o problema, né? Esse aqui é o grande problema no final das contas aqui, ó. PF aponta indícios de pagamentos a Toffoli ligado. Caramba, meu amigo, a gente está falando de Toffoli na cadeia, cara. Não é mais impeachment do Toffoli agora, não é mais esse afastamento do Toffoli, é cadeia. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Time Copy, todo maconheiro da UANEL e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Polícia Federal está citando a lei sobre indícios de crimes cometidos por magistrados ao entregar ao STF o relatório sobre o celular do Vorcaro. Eu já tinha falado no vídeo de ontem, eu falei que esse caso é um escândalo, uma bomba enorme. Mas mais do que isso, né, nos jornais ontem estavam falando que não, que a Polícia Federal pediu ao Fachin que decretasse a suspeição do Toffoli, tirasse o Toffoli do caso, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, na verdade, para terem ido direto ao Fachin, a única coisa que permite esse tipo de ir direto ao Fachin seria no caso deles encontrarem crime. Então, ou seja, o que eles encontraram ali foi muito mais do que mera suspeição. Né? Mera suspeição é o seguinte: o Toffoli era amigo do Vorcaro, beleza, né? Amigo do Vorcaro, podia ser, pode acontecer, você ser amigo do cara, né? E esse caso é um caso de suspeição. Não quer dizer que você está envolvido no cara, não quer dizer que você recebeu o dinheiro do cara, não quer dizer que você é amigo dele. Já é causa para suspeição, né? Inimigo também, tá? Ser inimigo também. Por isso que eu falo que o Alexandre de Moraes ter julgado o caso do, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é um absurdo, porque né, ele claramente é inimigo do Bolsonaro, ele claramente é brigado com o Bolsonaro, ele já falou inúmeras vezes para televisão, para notícias e coisa e tal, que ele é contra o Bolsonaro. Então, ou seja, ele não poderia julgar porque ele é inimigo do Bolsonaro. Né? Esse é um caso absolutamente clássico de suspeição. Mas o caso aqui do Banco Master parece ser uma coisa muito pior. Se você tem a situação do Toffoli estar recebendo dinheiro para fazer alguma coisa, meu amigo, aí não é mais suspeição. Suspeição é se o Toffoli fosse amigo do Vorcaro. Não tem nada com a ver, não recebeu dinheiro nem nada, mas é amigo. Isso é suspeição. Receber dinheiro, meu amigo, é cúmplice, é partícipe. Né, tá participando do crime nisso daqui, né? Aqui, ó. Ao encaminhar ao STF um relatório sobre arquivos encontrados no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a Polícia Federal cita um artigo da Lei Orgânica da Magistratura que trata de situações em que há indícios de crimes cometidos por magistrados e um trecho do regimento interno sobre a declaração de suspeição. Ou seja, a declaração de suspeição é um ato de um magistrado para reconhecer que não pode ser relator de um processo abrindo mão deste.
em tese, você pode alegar a suspeição e pedir que um outro órgão acima defina isso. Então, no STF, em tese, essa suspeição poderia ser arguída para o plenário da corte, que poderia julgar, neste caso, se há suspeição ou não. Então, normalmente, a suspeição e o impedimento são decretados pelo próprio juiz. A maior parte dos juízes já fazem isso. O juiz não quer ter trabalho, meu amigo. Por que o juiz vai querer ter trabalho com um processo? Se ele puder se declarar suspeito ou impedido naquele processo, ele se declara, é melhor para ele, né? No caso aqui, a gente sabe agora por que o Toffoli estava querendo manter isso aqui a qualquer custo, não queria decretar a suspeição, impedimento, nada. Por quê? Porque ele é partícipe, meu amigo, porque o nome dele está implicado na parada, porque ele estava recebendo dinheiro do Vorcaro, e aí é lógico que ele não quer que isso chegue. Isso explica tudo. Todas as coisas são explicadas por esse fato. Olha só, primeiro, lembra quando o Toffoli inventou a história de que não, que tem que fazer uma cariação com o Banco Central para tentar esclarecer? A ideia dele era justamente, olha só, eu estou do lado do Vorcaro. Se esse troço explodir, dá merda pro meu lado também. O Vorcaro pode até ameaçado ele, né? Então ele tentou fazer um negócio para jogar a culpa no Banco Central para tentar desfazer a coisa toda, né? Só que ele viram que não dava, não tinha como desfazer a liquidação do Banco Master. Realmente era uma situação calamitosa, né? E aí não deu certo, mas o que o Toffoli queria era exatamente isso. Aí ele inventou a cariação com perguntas que ele próprio faria ao pessoal, né? Sem a delegada poder fazer outras perguntas. O que já é uma coisa extremamente curiosa. Não faz sentido isso. Juiz não faz interrogatório, meu amigo. Quem faz interrogatório é a polícia, que tem pessoas técnicas capacitadas para isso. Mas agora a gente sabe o porquê. Porque a delegada começa a fazer pergunta, de repente o pessoal vai chegar à conclusão de que, pô, então o Toffoli está do teu lado, né? Então, pô, peraí, né? Deu problema nessa história, né? Então, o Toffoli já fez isso para se defender. Aí, quando teve a segunda fase da operação, que pegaram o celular da galera toda, né, o Toffoli ficou preocupado. Ele não pediu, todos os celulares têm que ficar no STF, que ninguém pode ter acesso, eu vou escolher quem são os técnicos que vão avaliar isso daí. Por quê? Porque ele está morrendo de medo de encontrarem coisas. E, no entanto, no final das contas, acabaram encontrando as coisas todas aqui e ficou feio para o Toffoli nessa história. Ficou realmente complicado para ele agora. O que vai acontecer daqui, a gente não sabe. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre o que pode acontecer daqui, mas isso daqui, cara, é a destruição completa do Toffoli aqui. A declaração de suspeição é o ato de um magistrado de reconhecer que não pode ser relator de um processo abrindo mão dele, mas como eu falei, normalmente os juízes fazem isso, sempre que eles podem eles fazem isso, porque ninguém quer ter mais trabalho, né? No caso do Toffoli não é isso, o caso do Toffoli é mais do que suspeição, é participação, é coautoria. Aqui, ó, diz o parágrafo único da Lei 33 da Lei Orgânica da Magistratura que rege o funcionamento do Poder Judiciário. Quando, no curso da investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga a investigação. Ou seja, é por isso que a Polícia Federal encaminhou para o Fachin. Não é um caso de mera suspeição, é indício de prática de crime por parte do magistrado, no caso. O magistrado é o Toffoli. As menções ao ministro aparecem em conversas no celular, segundo a investigação. O aparelho foi apreendido em novembro na Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes financeiras no Master. Segundo fontes que acompanham a investigação, a avaliação é que Toffoli conta com a Procuradoria-Geral da República para dizer que não há irregularidades no que foi levantado pela PF sobre ele. Lembra, o Paulo Gonet é amigo do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes... O Alexandre de Moraes está envolvido nessa também. O Alexandre de Moraes está recebendo uma grana lá do escritório dele, lá da Viviane Barça de Moraes, está recebendo do Banco Master também. Então o Alexandre de Moraes está nessa mesma coisa. Não botaram o nome do Xandão ainda, porque eles estão com medo do Xandão. O Xandão ameaçou fazer um escarcéu se botasse o nome dele ali. Então, beleza, abafaram o caso do Xandão por enquanto, mas tá na cara que se o Vorcaro tá pagando o Toffoli, ele tá pagando o Xandão também. E o Gilmar Mendes é questão de tempo até chegar nele. E o Gilmar Mendes é o dono do Paulo Gonet. O Paulo Gonet é a indicação do Gilmar Mendes, né? Em nota, o gabinete do Toffoli chamou de ilações as menções ao seu nome e afirmou que não há motivo para alegar suspeição no caso do Master. Então o Toffoli está falando porra nenhuma, não tem nada, não vou sair daqui, né? Aumenta a pressão sobre o Toffoli no STF. A grande questão é o que eles vão fazer. E a grande dúvida, né, o que o pessoal quer, o que o Lula quer que faça. O Lula está achando lindo isso daqui, porque ele quer que o Toffoli seja queimado por vários motivos, como eu já expliquei para vocês. Primeiro, porque o Lula não gosta muito do Toffoli. Lembra que o Toffoli ficou contra o Lula na investigação lá da Lava Jato, né?
Quando o Lula foi preso, o Toffoli votou pela prisão do Lula também. Lembra que o Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro do Lula. Tudo que o Lula faz hoje em dia é reflexo do período que ele estava na cadeia. Ele quer premiar as pessoas que ajudaram ele e quer punir as pessoas que foram contra ele. Então ele está nessa visão de mundo, ele está querendo sacanear o Toffoli também. Outra coisa que ajuda o Lula, isso ajuda o Lula porque desvia um pouco a atenção do caso do INSS. O caso do INSS voltou a ser comentado, tá todo mundo falando do caso do INSS. O caso do INSS é uma bomba que explode no colo do PT. Só tem petista no caso do INSS. O caso do Banco Master, bem ou mal, é mais distribuído, é uma coisa que também tem esquerda, também tem PT envolvido, mas tem o resto da galera toda, inclusive o STF, o que acaba chamando muita atenção. Olha outra vantagem para o Lula. Outra vantagem para o Lula é que o Lula indica mais um ministro do STF, acaba com o problema do Bessias versus Pacheco, indica os dois. Então mais um ponto positivo para o Lula nisso daí. Outro ponto positivo para o Lula nessa história, né? Todo mundo sabe que se espera uma votação muito grande no Senado de oposição porque as pessoas querem resolver o problema do STF. Na visão do Lula, se ele entregar já a cabeça de um ministro do STF, essa pressão diminui, então vai ter menos votos na oposição, na direita em outubro, por conta de sentir menos pressão para fazer uma limpeza no STF. Eu não acredito, tá? Se fizer o impeachment do Toffoli, aí que vai ser um incentivo enorme para fazer impeachment do resto da galera toda, né? Então, o Lula quer muito isso. Os jornalistas querem muito isso, porque os jornalistas são todos lulistas, todo mundo sabe disso, né? Agora, eu não sei se vai dar em nada, se vai dar em alguma coisa isso daqui não, porque o Toffoli já falou que ele sabe que se ele sair ele tá ferrado. Se ele reconhecer o problema, ele tá ferrado. O STF tem o mesmo problema. O STF olha para isso e fala assim, não, beleza, mas se a gente reconhecer isso e tirar o Toffoli, todos nós aqui ficamos fragilizados depois, né? Mas o ponto central é, as informações são terríveis aqui. E por enquanto ainda não vazaram as imagens, os textos em si, mas você pode ter certeza que vai vazar, meu amigo. É questão de tempo. Eles estão preparando para lançar esses vazamentos todos aqui agora. Convite, ligações e pagamentos. Dossiê da PF detalha conexões entre Toffoli e Vorcaro. O relatório da Polícia Federal sobre o envolvimento do banqueiro Daniel Vorcaro, liquidado do Banco Master, com o ministro Dias Toffoli do Supremo, aponta telefonemas entre eles, um convite para uma festa de aniversário e conversa sobre pagamentos relacionados ao resort Taiaiá da família do magistrado. Veja, ministros do STF podem ser sócios capitalistas de empreendimento, tá? Eles não podem administrar o empreendimento, eles podem ser sócios capitalistas. Então, em tese, o Toffoli ser sócio do Taiaiá não seria um crime por si só. Onde é que estava o crime nisso daí? O crime estava no fato de que ele botou os irmãos dele como sócios administradores, quando, na verdade, ele era o sócio administrador. O resort do Taiaiá é do Toffoli. Então, ou seja, o que ele fez ali foi uma simulação. É igual o caso do Lula com o triplex do Guarujá. É crime o Lula ter um triplex no Guarujá? Não, o Lula pode ter triplex no Guarujá. O Lula tem um bom salário como presidente da República. Ele pode comprar um triplex no Guarujá. Ele pode comprar um sítio em Atibaia. Não tem nada de errado em ele ter essas coisas. O problema é ele botar no nome de outras pessoas para esconder a propina. Da mesma forma, é um problema o Toffoli estar botando isso no nome dos irmãos dele para esconder a propina, para esconder que ele recebeu esse negócio, né? Porque, pô, vamos combinar, o salário do Toffoli é um bom salário, né? 50 mil reais que ganha um ministro do STF, né? Com mais os penduricalhos, com mais as coisas, deve chegar nos 200 mil por mês. É um salário ótimo, um salário excelente. Mas não dá para comprar um negócio de 20 milhões de dólares, de 20 milhões de reais assim, né? Ou seja, um resort daquele tamanho é muito mais do que isso, né? Então, entendeu? O problema não é o Toffoli ser o proprietário do resort, é ele ter, primeiro, enganado, botado o nome dos irmãos como proprietários, quando na verdade ele é o proprietário, e segundo, de onde é que veio o dinheiro desse resort, que muito provavelmente veio mesmo do Toffoli, veio muito do Vorcaro aqui. Ó. O documento de cerca de 200 páginas está sob sigilo e foi entregue ao presidente da corte, o Edson Fachin, na segunda-feira, dia 9. Ou seja, o que eles estão ameaçando o Toffoli, tipo, Toffoli, olha só, se tu não fizer nada, a gente vai mostrar isso daqui, vai aparecer na imprensa, essas coisas todas aqui. Só que do ponto de vista do Toffoli, não tem escolha, cara, porque ele sabe que se ele sair, aí que acabou a vida dele, né? Vai ser preso no final das contas, né? Ele reúne informações extraídas de celulares apreendidos com o Vorcaro, e tanto na primeira quanto na segunda fase da Operação Compliance Zero. Então lembra, aqueles celulares que o Toffoli falou, não, que tem que ficar aqui no STF, porque não pode vazar, que não sei o que lá, não sei o que lá. Lembra qual o problema disso? O problema é que isso já foi depois da prisão do Vorcaro, quando o Toffoli já era o ministro responsável pelo caso. Eu não sei se tem isso lá.
Mas vamos supor que já tenham conversas entre o Vorkaro e o Toffoli depois do Vorkaro ter sido liberado pelo Toffoli, no momento que o Toffoli já é o controlador da coisa. Isso é obstrução de justiça. Isso é crime. Veja, a questão do TAE já é crime também, é crime de corrupção. Se tiver o fato de que o Vorkaro conversou com o Toffoli, o ministro do caso que está julgando o caso dele, nesse período, né, de forma contornando, né, a polícia, contornando os advogados, isso é obstrução de justiça, cara. Aqui, ó. A PF descobriu que há um convite de Toffoli a Vorkaro para um aniversário. Olha, o Toffoli chamou o Vorkaro para um aniversário, para uma possível relação de intimidade entre os dois. Relação de intimidade seria causa para suspeição. Não é crime você ser amigo de alguém, tá? Mas de qualquer forma, para suspeição, isso já é uma coisa importante, né? Toffoli confirma ter sido sócio no Resort Taiaiá, no Paraná. Então tá aqui, ó. Em nota divulgada nessa quinta-feira, o ministro Dias Toffoli, relator do caso Master, admitiu ter sido sócio no Taiaiá. Toffoli também admitiu sociedade na empresa Madridit, que vendeu uma participação no resort para um fundo do cunhado do banqueiro Daniel Vorkaro. De acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos da gestão da qualidade de administrador. E é verdade isso, o que ele está falando aqui é verdade, mas é o que eu falo para vocês. A questão toda é que ele botou os irmãos dele, que não tinham nada a ver com nada, como sócios desse negócio. Tá na cara que isso aqui é simulação. Ele é o dono, é o administrador de verdade. Os irmãos que foram colocados como administrador pro forma estavam ali para... exatamente o mesmo caso do Lula, no caso do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. O Lula poderia ser dono dessas coisas. O fato de ele ter escondido isso indica que tem coisa errada nessa história, né? Ainda de acordo com o comunicado oficial, a empresa foi integrante do grupo Taiaiá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. Depois foi encerrada por meio de 2 operações sucessivas, com a venda de cotas ao fundo Arlim e a segunda alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding. Ou seja, eles fizeram essas operações para tirar... o Master comprou essa participação. E aí que vem a grande questão, né? Ou seja, entrou dinheiro do Master nessa história. Que história estranha é essa, né? Mais uma ligação dele com o Vorkaro, que, de novo, se isso teve alguma coisa a ver com compensação por alguma outra coisa, é corrupção isso daqui, né? Aqui, ó, Toffoli admite a colegas que é sócio da empresa que vendeu o resort a fundo ligado a Vorkaro. Então ele teria falado internamente, aqui já foi uma nota pública, mas ele confirmou aqui que internamente que ele era isso. E lembra, o pessoal do Metrópolis, quando foi lá no resort, né, disse que o pessoal trata o Toffoli como dono do resort. E agora a gente tem a visão do porquê. Porque ele realmente é o dono do resort. Ele é o cara que é o dono dessa parada aqui, ó. Vorkaro teria relatado o pagamento de 20 milhões à empresa de Toffoli, né? Ainda não há provas, no entanto, se os valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Investigadores da PF apuram no caso do Banco Master, confirmaram que foi encontrado no celular do banqueiro menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais à empresa do ministro Dias Toffoli, a tal da Meredith, né, que era dona do coisa. Né? Apesar disso, os agentes afirmaram não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou eventuais intermediários. Para isso, precisaria ser feita a quebra do sigilo bancário e sigilo telefônico do Toffoli e dos irmãos do Toffoli, que lógico, aí você vê o problema. Quem é que teria que autorizar essa quebra do sigilo bancário? O próprio Toffoli. Ele vai autorizar? É lógico que não vai autorizar isso. Ele vai autorizar uma quebra de sigilo bancário dele mesmo? Por isso que eles foram para o Fachin, porque, né, o Fachin talvez faça alguma coisa, talvez não, né? Aqui, ó. PF aponta indícios de pagamentos a Toffoli ligados a Vorkaro do Master. Então está dizendo que o Toffoli teria recebido dinheiro. É aquilo que eu falei para vocês. A gente saiu da mera suspeição, a gente já está cogitando aqui obstrução de justiça ou até coautoria e participação do Toffoli nesse esquema do Vorkaro. E se o Toffoli está nisso, o Alexandre de Moraes está também, o Gilmar Mendes está também. Agora, como é que o STF vai reagir para isso é outra história. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. O fato é o seguinte, a situação do Toffoli ficou de muito ruim para uma coisa absurda. Isso não quer dizer que vai mudar nada. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.